nesta noite para darmos início à nossa 7ª Conferência Gráfica, nossa segunda noite, mas como eu falei ontem, também dar início ao nosso culto de adoração a Deus, porque estaremos adorando a Deus também e recebendo o conhecimento da sua palavra, que é caminho e verdade para nossas vidas. Queria orar com os irmãos, curva a sua cabeça, oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e tão grande amor, Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para bendizer o Teu santo nome e Te adorar na beleza da Tua santidade, meu Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, pelo que Tu estás fazendo e pelo que Tu vais fazer em nosso meio, meu Pai. Somos gratos pela vida de cada irmão que trouxeste até a Tua casa e aqueles que ainda estão se encaminhando até a Tua casa. Nós Te agradecemos pela vida dos preletores que Tu trouxestes em paz e que eles possam nesta noite, Senhor, nos confrontar, Senhor, em amor através da Tua palavra, Deus. Que possamos sair daqui enriquecidos e cada vez mais direcionados nesta bússola que é a Tua palavra, meu Pai. Que possamos a cada dia mais e mais procurar conhecimento através da Tua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, meu Deus. Fica conosco e desde já Te agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu queria apenas ler uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 119, os versos de 9 ao 16. Livro de Salmos, capítulo 119, os versos de 9 a 16. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra de Deus: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a Tua palavra. De todo o meu coração Te busquei. Não me deixes desviar dos Teus mandamentos. Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Bendito és Tu, ó Senhor. Ensina-me os Teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os Teus juízos da Tua boca. Folgo mais com o caminho dos Teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em Teus preceitos meditarei e olharei para os Teus caminhos. Alegrar-me-ei nos Teus estatutos. Não me esquecerei da Tua palavra. Como eu falei ontem, a Conferência Graf, ela surge no contexto de buscarmos cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós conhecemos tudo o que é necessário para termos uma vida em santidade, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite você possa se sentir à vontade. Eu queria já passar para o grupo de louvor, e antes eu queria só avisar para quem tiver filho, tiver um pouco incomodado, aqui atrás nós temos um espaço para você, vai estar sendo transmitido, tudo que está ocorrendo aqui vai passar lá, então fique à vontade também, pode ir lá para trás, tá certo? Grupo de louvor, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os que estão aqui presentes. É uma honra tê-los aqui conosco. E neste momento iremos ter a primeira pregação desta noite. Eu me lembro que em 2004, quando eu estava visitando pela primeira vez a Igreja Presbiteriana Central do Pará, e havia 2 pregadores, um era Nelson Klosterman e o outro era um tradutor, e eu me lembro que o tradutor estava traduzindo de forma impecável, mas aí de repente fugia aquela palavra e tudo, e colocava a mão na boca, olhava para um lado para o outro, e finalmente voltava e ele dava a palavra. E os irmãos se deleitando naquela ministração e também se deleitando com o tradutor, no bom sentido.
Mas com o passar dos anos, cada vez mais ele se aperfeiçoou, né? E é um irmão muito querido, é um pastor muito querido pela Igreja Presbiteriana e por nós também, assembleianos que o conhecemos. Ele é plantador de igrejas aqui no Brasil. Ele tem mestrado em divindade pelo Theological College of the Canadian Reformed Churches, né, Faculdade Teológica das Igrejas Reformadas Canadenses. E eu gostaria de convidá-lo a vir aqui para frente, pastor Kenneth Wishk. Deus abençoe. Boa noite a todos. Um grande privilégio para mim estar de volta em Belém e uma honra estar aqui falando com vocês na Conferência Grafe. Eu agradeço aos organizadores pelo convite e eu dou graças a Deus por esta oportunidade de estar junto com vocês. Meu português, mesmo depois de 17 anos, ainda é sofrível. Desculpe. O irmão foi muito gentil, mas eu sempre digo que português é a língua dos céus, porque leva uma eternidade para aprender. Eu estou muito animado em ver tantos jovens aqui. E veio em minha mente um trecho da Grafe, um trecho da Escritura, Salmo 110. Nós acabamos de ouvir o grupo de louvor cantando de uma forma tão linda sobre a humilhação do nosso amado Salvador. E em Salmo 110 nós vemos ele na sua glorificação, soberano sobre todos os reinos, sobre todo o universo. O salmo messiânico que aponta para a glória de Cristo depois da sua obra de redenção. E no verso 3, fala que este Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não é um rei sem povo. Porque um rei sem povo, um general sem exército, não vale para nada, não presta. Mas esse aqui, ele tem um povo, uma multidão que ninguém numera. Apresentar-se-á voluntariamente teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, e veja aqui, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Quer dizer que quando você, de manhã, você levanta os olhos e tem o orvalho cobrindo os campos, cobrindo todo canto, todo lugar, coberto do orvalho. O frescor, a vida naquela região ali, a água é vida e o orvalho é importante. Então, olhando tantos jovens, o pastor Jeremias falou comigo, não é lindo ver tantos jovens e tanta empolgação. Nós vivemos em um mundo que está mais e mais se entregando às trevas, à imoralidade, o pecado está crescendo, mas também tem outra coisa crescendo. Isto é aquela rocha, aquela pedra cortada sem mãos humanas, que vai descendo a montanha e que vai derrubando aquele ídolo lá da visão de Daniel. E depois vai crescendo e crescendo e crescendo até encher a terra inteira. E nós fazemos parte deste reino inabalável, deste reino que não terá fim, este reino que vai ser um dia o único que resta para todo sempre. Então, dou graças a Deus por esse momento e pela presença de muitos jovens. Que Deus abençoe vocês ricamente. Os organizadores pediram que eu falasse sobre o tema Uma Só Carne, visão protestante da família. E a primeira coisa que nós devemos parar para reparar nesta coisa é que protestante precisa de ter algo que nós estamos protestando. Protestante significa que tem algo contra o qual nós estamos nos colocando. E a reforma, a grande reforma, foi um protesto contra
a hegemonia da igreja romana medieval que tinha deturpido a palavra de Deus, as Escrituras. Então, quando também se trata da família, a grande reforma foi um protesto também contra o conceito católico romano medieval. E eu vou contar um pouco para vocês como era naquela época. Temos que entender que antes da reforma, o cristianismo estava atolado numa falsa dicotomia entre o secular e o sagrado. O que a igreja medieval fez? Cortou a realidade em duas partes. Tem as coisas que têm a ver com a graça, com as coisas espirituais, e tem as coisas da natureza, as coisas comuns do mundo. E o que vale, o que presta, é aquele segundo andar, que se nós dividimos em dois andares, aquele andar de cima, isto é a coisa que presta. Mas a vida, corpo e tudo que tem a ver com este mundo e material, é algo que vai passar um dia e nós ansiamos para um dia nos libertar da prisão do nosso corpo e viver como anjos incorporais para todo sempre. Isto é o pensamento católico romano medieval. Mesmo se algumas coisas que eu estou falando parecem meio familiares para muitos de vocês aqui, porque também é muito comum em nossos dias esta falsa dicotomia. Esta dicotomia, esta falsa divisão da realidade, não vem da Bíblia, mas vem da filosofia grega. Os gregos entendiam que meu corpo é a prisão da minha alma. Por isso, quando Paulo pregou lá em Atenas, eles davam atenção até ele falar uma besteira medonha. Porque ele falou sobre a ressurreição da morte. E foi naquele momento que, tá bom, basta, tá bom, você endoidou de vez. Ressurreição. Quem quer seu corpo de volta? Para o grego, isso era o ápice da loucura. Ninguém quer seu corpo de volta. Então, esta divisão falsa na realidade, corpo ruim, o espírito bom, não vem da Bíblia, vem dos gregos, e a igreja medieval engoliu esta falsa forma de ver o mundo. Isso tem consequências. Tem consequências para muitas coisas, entre outras, tem consequências para o casamento. Porque se nós dividimos a realidade em duas partes, o casamento fica no andar de baixo ou no andar de cima? Fica no andar de baixo. Então, a sexualidade, o casamento, o ter filhos, tudo isso tem a ver com um mundo material, físico, que um dia nós vamos nos desfazer dessas coisas e nós vamos só ser espírito puro. Junto com isso, para piorar ainda, o ato sexual era visto como algo ligado com a queda, com o pecado original e algo inerentemente, assim, que por essência, que era sujo. Então, nesta situação, a igreja medieval desprezava o sexo, a sexualidade, o casamento e enaltecia, isso é uma palavra portuguesa? Ótimo, eu chutei. Enaltecia o monasticismo, ser um monge, ser uma freira. E chegou a ser terrível, no sentido que a igreja encorajava, por exemplo, tem pai que tinha uma esposa, tinha vários filhos, e de repente diz, não, eu quero servir o Senhor. Tchau, esposa, tchau, crianças, eu vou para um monastério. E sumiu. E a igreja, rapaz, que homem tão santo. Será que a esposa pensava a mesma coisa? Quando de repente ela tinha que se virar para colocar comida na boca das crianças? Que coisa mais espiritual, abandonar sua esposa, abandonar seus filhos. Você vê o que acontece quando a igreja vai importando filosofias do mundo
em vez de seguir grafé, a Escritura, a palavra de Deus. As consequências não são boas. Então, de fato, quando o ser humano, seja o descrente, seja a igreja, quando nós tentamos viver conforme filosofias e pensamentos e conceitos e cosmovisões que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à verdadeira realidade das coisas, nós não nos damos bem. Tem problemas. E teve problemas na época medieval pré-reforma. Com este conceito que vocês já ouviram do casamento, tinha outros problemas para piorar a situação. O casamento era visto como sacramento. Vocês sabem que a igreja de Roma crê que tem 7 sacramentos. Só que o casamento era e ainda é o único sacramento que o padre não pode participar. Não é estranho isso? Um sacramento da igreja que os oficiais da igreja não podem participar. Isso já deve fazer soar um alarme grande, né? Como é possível isso? Qual foi a consequência disto? Uma fornicação, uma prostituição, uma onda, um tsunami de adultério, que é indizível. Indizível. A época antes da reforma, a imoralidade era indizível, não somente na sociedade em geral, mas na igreja e especificamente entre os líderes da igreja. E tem registros de homens que tinham ainda um resquício de consciência, que eram padres ou bispos ou cardeais, porque mais que você sobe na hierarquia, infelizmente, mais que você perde o resquício da consciência. Mas tem registros de um padre escrevendo: eu estou diante da igreja, eu estou fazendo os rituais e a liturgia, e lá na congregação eu vejo minha prostituta e meus filhos bastardos. E eu sei que tem pessoas na igreja que nem querem receber a missa da minha mão, porque eles entendem que eu sou um homem que estou vivendo em pecado. Então, esta coisa de celibato dos padres não criou nenhuma santidade, mas causou um escândalo terrível. Até tinha um ditado naquela época: padres que vivem em castidade são os piores inimigos do bispo. Padres que vivem em castidade são os piores inimigos do bispo. Por quê? Porque o bispo, ele viu a imoralidade generalizada e ele pensou, como um bom homem de negócio: eu posso lucrar com isso. Padre, você tem uma amante prostituta, né? Está coabitando com ela, você tem filhos ilegítimos, você tem que pagar uma multa. Aí ele ficava arrecadando dinheiro da multa. Pagando a multa, eu vou olhar para o outro lado, eu não vou castigar você. Então os bispos ficavam ricos cobrando pelos pecados sexuais dos padres. E não gostavam quando tinha um padre íntegro, que queria ser santo. Eles não gostavam, que não rende. Para piorar a situação, a igreja entendia que o mero ato sexual constituía um casamento. Então, 2 jovens fugindo e tendo relações eram casados e não poderiam mais divorciar. Então era fácil demais se casar, não precisava de testemunhas, não precisava de autorização das autoridades, não precisava de ser público, promessas públicas, não precisava da participação da família, da comunidade, dos pais. E ao mesmo tempo, era quase impossível desfazer o casamento, o divórcio nem pensar.
Casamento naquela época era mais coisa de status, de negócio, ligações econômicas entre famílias e estados e cidades. E também era algo mais político do que algo que tinha a ver com amor e família. Então, isso é a situação da Europa antes da Grande Reforma. Tem uma prostituição, uma imoralidade indizível que começa embaixo com os padres e vai até lá em cima com os papas. Porque se você pesquisar sobre os papas do final do século XV, seu cabelo vai ficar em pé. Os pecados nojentos que eles cometiam publicamente e secretamente. Nessa situação, com todos esses elementos, todos esses fatores, ter família, casar e produzir uma família, ter filhos, era visto com horror por muitas pessoas. E os pais incentivavam seus filhos a tentar achar uma forma de escapar desta vida mundana, secular, e entrar no convento ou no monastério e realmente viver uma vida para Cristo. Então, a reforma não foi apenas um protesto contra as falsas doutrinas da Igreja Romana quanto à questão de como nós somos justificados diante de Deus. Claro que isso, Lutero falou, é o artigo da fé sobre o qual a igreja ou fica em pé ou cai. Isso é chave. Mas talvez o impacto maior de Lutero, em termos sociais, não foi a doutrina da justificação, mas foi o seu exemplo e seu ensino bíblicos quanto ao casamento e quanto à família. Porque Lutero e seus colegas, e depois Calvino e os outros reformadores, viraram a sociedade de cabeça para baixo. Ou, falando melhor, a sociedade estava de cabeça para baixo, eles colocaram de novo nos pés, do jeito correto, na orientação correta. E nós conhecemos a história que Lutero incentivava pessoas reformadas a ajudar as freiras para escapar dos conventos. E, de repente, tinha essas mulheres indefesas que não é como hoje, onde tem muitas oportunidades para uma moça, uma mulher solteira, pelo menos muitas mais oportunidades hoje do que naquela época. Mas naquela época, você não tendo a proteção de um homem, não tinha muita opção. Então, o Lutero trabalhou para achar maridos para as freiras que foram libertadas. E, finalmente, ficou com uma que não achava ninguém para ela. Então, ele tá bom, eu vou ficar com ela. Não foi assim algo muito romântico, de filme de Disney. Mas Catarina chega a ser preciosa no coração de Lutero. Ele cresce, pela graça de Deus, no casamento deles, um amor profundo e duradouro em Cristo. Então, Lutero e os outros reformadores abraçavam o conceito bíblico de amor, de casamento e de família. Ao mesmo tempo, ainda tem em Lutero alguns resquícios daquela ideia medieval que o sexo é sujo, tem a ver com o pecado original, e ainda tem alguns elementos disto nas palavras e nas falas de Lutero. E ele foca muito no fato que o casamento é para produzir filhos. Calvino, já construindo em cima do trabalho de Lutero, ele chega a abordar estas questões e outras sob a ótica daquilo que o apóstolo fala, que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo nos ensina que quando nós comemos, isso é um ato litúrgico, um ato de serviço, um ato de adoração. Sob a ótica bíblica,
quando eu estou comendo uma batatinha, isto é tão espiritual quanto pegar a minha Bíblia e ler um versículo. Porque eu faço as duas coisas com um fim, e um fim somente. Eu faço para glorificar a Deus. E veja a diferença que isso faz. Quando em todo momento, nas menores coisas da minha vida, não somente quando estou no culto, não somente quando estou na escola dominical, não somente quando estou cantando, ou louvando, ou lendo a Bíblia, ou orando, mas em todo segundo, em toda atividade, todo movimento do meu corpo, todo pensamento que passa pela minha mente, eu dedico tudo, sem reservas, eu dedico tudo para glorificar a Deus. Então, com esta atitude bíblica, Calvino e os outros reformadores detonaram aquela falsa dicotomia, aquela falsa separação da realidade em duas partes, secular e sagrado. Detonavam. E entenderam que toda a vida é sagrada e é vivida em santidade para glorificar a Deus. Então, Calvino tem até um entendimento ainda mais positivo de Lutero. Ele entende, por exemplo, que o casamento, mesmo quando não tem filhos, isso não é a primeira coisa. A primeira coisa de casamento é a comunhão entre homem e mulher para a glória de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento, em primeiro lugar, é comunhão em santidade para glorificar o Senhor. Então, a reforma traz um conceito de casamento totalmente radical e totalmente contrária ao entendimento triste e quebrado e sujo e patético da época pré-reforma, da época da Igreja Romana medieval. De onde Lutero e Calvino e os demais reformadores acharam ou tiraram este conceito novo e radical? Bom, regrafei as Escrituras, a Bíblia. Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos começar em Gênesis, como sempre, um bom lugar para começar. E nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, algo chocante. Gênesis 2:18, disse, mas o Senhor Deus não é bom. Pare, pense. Estamos antes da queda aqui. Tudo é perfeito. Deus criou a luz. Ele viu a luz e viu que era boa. Ele faz várias coisas, separando as águas da terra. Ele cria as estrelas, o sol e a lua. E cada etapa, cada passo, ele olha, ele diz, é bom. E Deus viu que era bom. Bom, 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 muito bom. Só que no paraíso, antes da queda, onde não tem pecado, tem algo que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, veja como nas primeiras páginas da Bíblia já encontramos um conceito de casamento bastante diferente do conceito medieval, não é? Aqui não tem nada a ver com vergonha, com fado, com problemas, com as menores algemas no mundo, como eu já ouvi num casamento, alguém brincando. Aliança, menores algemas no mundo. Um pouco de alegria, uma vida de escravidão. Isso são as piadas que eles falam hoje, mas que também falavam na época medieval. Mas a Bíblia só conhece o casamento como algo lindo, que glorifica a Deus, e algo que o homem não pode viver sem, por via de regra. E claro que tem as exceções, e Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Mas por via de regra, normalmente, é bem assim quando o homem não esteja só.
Agora, é verdade que, mesmo sendo uma instituição tão linda e tão positiva, que glorifica a Deus, depois da queda também tem um outro aspecto. E nós vemos esse outro aspecto em 1 Coríntios 7, verso 2. Vamos ler os primeiros 2 versículos. 1 aos Coríntios 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então o apóstolo parece estar dizendo aqui que, bom, se for possível alguém dedicar sua vida ao evangelho sem casar, ótimo, mas já que tem os desejos sexuais para não pecar, é melhor cada homem ter sua esposa. Então, aqui o apóstolo chama atenção a um aspecto do casamento depois da queda, que, entre outras coisas, o casamento ajuda homem e mulher para manter a santidade e não cometer pecados sexuais. Agora, este é só um aspecto que, na época medieval, era visto como o maior aspecto. Mas os reformadores entenderam corretamente que é apenas uma coisa entre muitos fatores. O que nós vimos, por exemplo, em Efésios capítulo 5. Nós vimos a coisa mais linda. Efésios capítulo 5, onde o casamento entre homem e mulher é comparado com o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. As Escrituras conhecem o casamento como um alto e santo chamado, uma alta e santa vocação, na qual homem e mulher estão dando glória a Deus em refletir o mais tenro amor que existe no universo, o amor entre Cristo e a igreja pela qual Ele derramou seu sangue. E como Cristo faz tudo, até Ele deu, como nós cantamos, Ele deu sua vida, Ele derramou seu sangue para o bem da sua noiva. Assim, o marido é chamado para viver em santidade com sua esposa. Homens casados, quando sua esposa está vendo você, como você fala com ela, como você trata ela, como você valoriza ela, como você busca o bem dela e a santificação dela. Sua esposa pode dizer, eu vejo cada vez mais, eu vejo o Espírito de Cristo em meu marido. E aí, homens, olhem no espelho, o espelho da palavra. Isso pode ser dito de você? E esposas, mulheres, será que seu marido possa ver em você este mesmo desejo puro, esta mesma ansiedade que a Igreja Universal tem de estar com seu Senhor, de amar o seu noivo, de fazer tudo para colocar ele para cima, tudo para reconhecer sua autoridade, seu amor e sua proteção? Será que seu marido pode ver a santa submissão bíblica da igreja a Cristo em sua vida? Essas coisas são muito além das nossas capacidades. Quem é digno para essas coisas? Só pelo poder do Espírito Santo que nós podemos ver essas coisas acontecendo mais e mais em nossos casamentos. E por isso, um casamento tem que ser regado com oração. Um casamento tem que estar
ao redor da palavra aberta. Um casamento tem que estar sempre invocando e rogando a Deus que seu Espírito Santo esteja tirando meu egoísmo, arrancando meu pecado, meu coração, e me transformando cada vez mais de glória em glória conforme a imagem de Cristo. O que nós vimos na Bíblia, então, é só coisa linda, uma celebração do casamento. É isto os reformadores redescobriram, porque a reforma foi um retorno às Escrituras. E a igreja descobriu essas verdades, a igreja começou a tentar viver essas verdades, e nos países onde a reforma realmente prevaleceu e se enraizou, nós vimos enormes mudanças sociais para o bem, que ainda estamos aproveitando dos resquícios dessas mudanças em nossos dias. Impressionante o impacto enorme da reforma sobre sociedade e família. O que os reformadores viram nas Escrituras é o Salmo 128, a definição de um homem santo, a definição de um homem bem-aventurado, é isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho e de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Tua esposa é como videira produz uva, desculpe aqueles que não gostam dessa verdade, mas o fato é que uva naquela época foi usada para produzir vinho com teor alcoólico. E, como o Salmo 104 diz, vinho foi criado por Deus para alegrar o coração. Não é por nada que o primeiro milagre de Jesus, foi Jesus que fez, eu estou apenas contando a vocês. O primeiro milagre foi o quê? Multiplicar o vinho no casamento. Num casamento. Primeiro milagre do Filho de Deus na face da terra foi aumentar a alegria em torno de um casamento. Sabe por quê? Porque casamento é com o casamento que começa a Bíblia, lá em Gênesis. E é com o casamento que termina a história. O casamento que nunca se acaba. As bodas do carneiro, do cordeiro. A festa que nunca vai acabar. Nós vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos comer e beber o vinho novo que o nosso Senhor lhe prometeu. Deste dia em diante não vou tomar, mas só no reino com vocês. E nós vamos festejar em santidade para todo sempre. Do início até o fim da palavra de Deus é uma história de amor e de casamento e de promessas e fidelidade eternas. E tem até um livro inteiro que muitas vezes nós, olhando na Bíblia, nós chegamos neste livro, nós pulamos, porque nós não sabemos o que fazer com o Cântico dos Cânticos. Um livro inteiro que é tão honesto e tão aberto, falando sobre a beleza do relacionamento santo entre marido e esposa, que até nós ficamos constrangidos em ler. Em nossa casa, nós temos a prática de ler em cada refeição um capítulo da Bíblia. E nós lemos a Bíblia inteira todo ano, com as crianças, nos cultos dominicais, nos cultos domésticos. E quando eu chego no Cântico dos Cânticos, eu fico um pouco constrangido, porque eu estou lendo coisas que normalmente eu não vou falar com meus filhos. Mas veja que tipo de mundo nós vivemos. O mundo fala de sexo 24 horas por dia. O mundo fala palavrão e toda essa sujeira, toda a perversidade que nós possamos imaginar e ainda coisas piores. E nós estamos neste oceano de imoralidade, de sujeira.
Mas sabe alguma coisa? É para a igreja levantar sua voz e falar sobre a sexualidade de uma forma santa. A Bíblia faz isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Deixa-me dar um exemplo. Eu sempre fico embaraçado, é a palavra? No sentido em português, né? Quando eu leio este provérbio com meus filhos, Provérbios 5. Porque toda manhã, no café da manhã, nós lemos um capítulo de Provérbios. Quando chega no final do livro, nós voltamos e lemos de novo, porque Provérbios é muita sabedoria. É muita sabedoria. E é uma bênção andar nesta sabedoria pela graça do Senhor. Provérbios 5. A Bíblia é muito honesta com os fatos da vida. Provérbios 5, verso 18. Mas eu vou começar em 15. Aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou escrever essas palavras. A voz de Deus. Ele está falando sobre sexo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. É uma metáfora, uma ilustração para manter a sexualidade no seu lugar, que é no casamento. Aí, veja se você pode entender o verso 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não tem nada a ver com água, bebendo água aqui não, tá? Está vendo sobre sexualidade. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isto é a palavra de Deus. E nós ficamos todos constrangidos. Mas o Senhor está falando sobre coisas íntimas e tal. Mas nada perverso aqui. Nada sujo. Nada vergonhoso. Tudo é santo. Tudo é correto. Tudo é bem assim. Deus, na Bíblia, Ele enaltece a sensualidade e a sexualidade santas para a sua glória. E nós precisamos aprender com isso. Eu comecei falando sobre a época antes da Reforma e todas as doidices que a igreja inventou, o cristianismo inventou. Depois eu falei sobre os reformadores e a mudança radical no conceito de sexualidade e de casamento. E nós fomos para a Bíblia para ver alguns exemplos disso, que a Bíblia fala abertamente sobre sexualidade. Mas eu quero encerrar falando sobre hoje. Porque sabe alguma coisa, meus irmãos? Hoje, e isso especialmente aqui no Brasil, porque o Brasil nunca passou pela grande reforma como a Europa passou. O catolicismo romano no Brasil não sofreu o impacto da reforma da mesma forma que a igreja romana na Europa. E nós podemos ver isso hoje em dia. O catolicismo romano brasileiro é mais medieval do que o catolicismo romano europeu. Nós hoje vivemos no Brasil onde ainda tem aquela dicotomia secular-sagrado, não somente na igreja romana, mas no DNA da nossa cultura, porque o romanismo está no DNA da nossa cultura. E tem no meio dos evangélicos esta falsa separação da realidade em duas partes. Tem em nosso meio também. Eu vou provar para vocês. Pergunte a qualquer evangélica: o que é mais santo? Você fazer o almoço do seu marido ou você estar
na reunião de oração na igreja? Qual é a coisa mais santa? E 99% das evangélicas vão dizer, não, a coisa mais santa é estar na reunião de oração. Mas tem um problema, porque isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. De fato, tem certos momentos e certas situações onde estar na reunião de oração é pecado. Sabe por quê? Porque não existe aquela separação da realidade em duas partes. Não existe. Quando nós comemos, quando nós bebemos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. A mulher que quer orar na reunião de oração é filha de Deus e deve orar. E deve louvar com suas irmãs na igreja. Mas também ela tem o ofício de esposa. E no ofício de esposa ela tem certas obrigações. E se ela abrir mão das obrigações, se ela não for fiel ao seu ofício, e se ela deixar seu marido sem almoço, porque ela está fazendo coisas que são mais importantes, são coisas mais santas, ela não está louvando a Deus, não. Porque não glorifica a Deus o homem faminto em casa. Quando Deus deu a ele uma esposa para fazer o almoço. Não glorifica ele, não. É infiel. Então, na igreja evangélica também, nós caímos neste mesmo erro. Nós separamos as coisas. Orar ou consertar um ar-condicionado, o que é mais santo? Depende. Imagine que eu sou técnico de refrigeração e vai ter um evento hoje à noite e quebrou o ar-condicionado. Então os irmãos me chamam, Kennedy, conserte aí o ar-condicionado, porque precisamos para hoje à noite. O pastor Jeremias vem e vai ter muita gente, então nós precisamos consertar. Imagine que eu venho aqui, está tudo vazio aqui, ninguém está aqui. Eu olho, tem aquela preguiça depois de almoço. Eu comi muito açaí, 600 gramas. Aí eu vou orar. Eu passo a tarde orando. Que coisa mais santa? Não. Que coisa mais pecaminosa? É pecado. Sabe alguma coisa? Às vezes pode ser pecaminoso orar. Sabe por quê? Porque o que é a vontade de Deus para mim? Que eu seja fiel. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Que eu seja fiel. Que eu faça meu ofício. Porque tem muitos irmãos que vão sofrer hoje à noite se eu fiquei orando em vez de fazer o meu trabalho. Então, aquela dicotomia falsa está muito viva em meio também da igreja evangélica. Também aquela ideia medieval que o sexo é sujo, tem a ver com pecado original. Eu conheço histórias lá de Recife, de pessoas que estão se recuperando de igrejas ditas evangélicas, onde tem as coisas mais esquisitas que você possa imaginar acontecendo, né? Onde homens não querem ter nenhum contato com suas esposas, colocam um lenço, se chama lenço ou lençol? Porque para estrangeiro, lenço ou lençol é a mesma coisa, aquela coisa grande, né? Colocam um lençol entre os dois para ele não ver a sua esposa. Então, o ato sexual e íntimo no casamento é visto como algo sujo e vergonhoso. Isso não é de Deus. Isso não é bíblico. Então, nós temos isso também em nosso meio, hoje em dia, 500 anos depois da Reforma. Então, tem muitas coisas hoje em dia, além dessas coisas, que estão atacando o casamento bíblico em nosso meio. O consumismo, por exemplo, o ídolo dos nossos tempos. Tem lá a estátua de Maria, que eles estão passeando pela cidade, e nós dizemos, oh, que coisa idólatra. E mas todos nós temos pequenos ídolos em nossos corações. João Calvino falou que nosso coração é fábrica de ídolos. Ele tem razão. Porque nós, no shopping, babando no vitrine, desejando, cobiçando coisa que nós não temos condições de pagar.
Então nós tiramos daquele ato litúrgico do nosso serviço a Mamon, nós tiramos o cartão de crédito que representa dinheiro que nós não temos condições de pagar, que representa nossa falta de gratidão, nossa falta de aceitar aquilo que Deus me deu, minha falta de aceitar as condições que Deus me proporcionou. E nós compramos com o dinheiro dos outros, porque eu não tenho. E nós ficamos pagando juros e juros e juros, e nós, neste mundo idólatra de consumismo, nós dizemos, eu não posso casar porque eu não tenho casa, não tenho geladeira, não tenho isso, não tenho aquilo. Sabe alguma coisa? Nos Estados Unidos, 42% dos adultos vivem sem parceiro, seja esposa, cônjuge ou coabitando com alguém. Quase metade da população adulta dos Estados Unidos vive só. Nossa sociedade, em nosso século 21, está cada vez mais, isso está crescendo todo ano, essa porcentagem. Porque em pessoas abaixo de 35 anos, a porcentagem é 61%. 61%, quase 2 de cada 3 adultos não vivem com alguém. Bom, podem viver com mamãe e com papai, mas não vivem com parceiro, com alguém que é o amor do coração deles. Isso significa alguma coisa. Porque isso é um atentado contra a natureza. Isso é um ataque frontal contra a realidade que Deus criou. Porque lá no jardim, Deus não falou? Não é bom que o homem esteja só. E a nossa sociedade diz, é bom. O diabo, Deus falou com Adão e Eva, não comereis, porque certamente morrerás. E quando você lê no hebraico, o diabo pega as palavras de Deus e coloca só uma partícula negativa em frente. Ele diz, não morrerás. Ele cita Deus, mas fala o contrário. E a mesma coisa com casamento. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E o diabo diz, é bom. Aquela cultura que em inglês nós chamamos de cultura hook up, eu não sei como falar em português, mas a cultura de pular de cama em cama em cama, de dormir com alguém diferente cada noite, porque nós estamos nos encontrando nos aplicativos, ou na internet, ou nos bares. O diabo diz, isso dá liberdade, isso é muito legal, mas cria uma sociedade de pessoas machucadas, terrivelmente machucadas. Sabe por quê? Vai para Gênesis 2 de novo. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este verbo aqui, se une, é um verbo muito forte. É tipo colar, grudar, ficar como fundido um no outro, tipo um plástico que você vai derreter e os dois se juntam, para tirar um do outro, só causando muito dano. E o apóstolo não fala no Novo Testamento, quem se junta com prostituta se torna um corpo com ela. Cada encontro sexual que depois é desfeito é como ligar um membro, meu braço, por exemplo, ao corpo, depois rasgar do meu corpo, depois costurar de novo, depois rasgar, depois costurar de novo e deixar sarar. O que vai acontecer? Não tente isso em casa, mas imagine, tá? Vai lá, arranque o braço. Depois vai costurando, vai para o médico, ele vai costurar o cirurgião e deixar sarar um pouco. Depois arranque de novo e faça de novo. Faça continuamente. Vai ser um negócio bom ou ruim? Me diga.
É ruim, hein? Bom, isso está acontecendo às almas das pessoas que acham que eles estão vivendo a liberdade sexual. E tem consequências. E tem pessoas aqui que conhecem essas consequências, não tem? Porque a liberdade que o diabo oferece é falsa. Então nós estamos com uma sociedade cheia de pessoas terrivelmente solitárias, sem conexões. Aquele doido que matou quase 60 pessoas lá em Las Vegas, sabe como ele vivia? Ele não vivia casado. Ele pegava mulher aqui, mulher ali, ele estava com uma parceira temporária, mas ele visitava as prostitutas, ele vivia horas a fio, dias a fio, apostando nos cassinos. Ele não vivia uma vida conectada, uma vida de amor, que produz coisas, produz filhos e netos, e a alegria quando nós seguimos os caminhos do Senhor só cresce e cresce de geração em geração. Mas o nosso mundo não quer saber nada do plano de Deus para o ser humano. Hoje, então, nós estamos também com o ataque frontal contra as instituições criacionais, a ideologia de gênero, por exemplo, a ideia de gênero sendo um construto social, a ideia que casamento é apenas uma coisa emocional. Se eu amo alguém ou alguém ou algo, isso é casamento. Na província de Ontário, onde eu morava no Canadá, o governo decidiu ano passado que casamento não tem nada a ver com pai e mãe. Casamento é pessoas que querem ficar juntos. O número, o tipo de pessoas não importa. Então, um juiz, uma juíza, simplesmente com uma canetada, transformou a história de milhares de anos de desenvolvimento social humana e derrubou a fundação da sociedade humana que nós temos nas Sagradas Escrituras. Isso tem consequências. Nós vemos, por exemplo, mais e mais pessoas casando consigo mesmos. O casamento selfie. Estou casando comigo mesmo. Eu nunca brigo, não tem briga, né? Tem pessoas casando com o mar, casando com as florestas. Tem casamento de pessoas que são semelhantes, mulher com mulher, homem com homem. E Paulo já fala sobre isso em Romanos 1. Tem poligamia, tem pedofilia, tem bestialidade. Sabe alguma coisa? Não tem como pôr um limite. Não tem nenhum limite aqui. Não tem. Não existe. Sabe por quê? Porque este conceito, esta cosmovisão, é a cosmovisão de paganismo. E o paganismo veio o mundo como um. O cristianismo veio o mundo em termos de dualismos. Criador, criação. Luz, trevas. Água, terra. Dualismos. Coisas distintas, complementares, que juntos vão glorificar a Deus pela sua criação. Homem, mulher. Quando tem dualismos criacionais, conforme o Criador fez, coisas lindas acontecem. Tem noite, tem dia. Né? Tem lugar para plantar, tem também água para pescar. Assim, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, tudo funciona bem. Quando a água sai do seu lugar e cobre a terra inteira, tem unidade, não tem mais dualismo. E é o dilúvio. E todo mundo vai morrer. Não é bom. Então, o que nós vimos hoje em dia é quando homem casa com homem, é que isso é um atentado contra os dualismos que Deus criou na criação. Isso gera o quê? Homem com homem gera o quê? Nada. Um prazer físico, entre aspas, e nada mais. Um prazer perverso, físico e nada mais. No paganismo, tudo é um, nós somos Deus, Deus é nós somos a natureza é nós, e por causa de ser tudo um,
não tem como botar nenhuma distinção, nenhuma linha divisória, nenhuma linha que diz pare, não pode passar. Não tem. E por isso, pedofilia, casar com criança, casar com animal, não tem nenhuma possibilidade de frear o carro que está descendo a ladeira abaixo. Não tem. Qual é a solução? A solução para nós, hoje em dia, é a mesma solução de sempre. É a solução dos reformadores na época da grande reforma protestante. A solução é reigrafé. O título dessa conferência, a Escritura. De volta às Escrituras. Sempre a Bíblia, sempre a palavra. E na medida que o mundo abre mão das verdades de Deus, na medida que o mundo despreza as realidades criadas por Deus, e na medida que o mundo está apanhando as consequências, sofrendo as consequências, porque eles estão colhendo aquilo que eles estão semeando, eles devem ter condições de virar os olhos para ver a igreja e ver um povo santo, e ver um povo alegre em Cristo, e ver um povo que vive conforme a voz e os mandamentos de Deus e a vontade de Deus, e ver casamentos verdadeiros que estão refletindo o brilho da glória do relacionamento entre Cristo e a igreja. Famílias que abraçam a vida, mulheres que abraçam seu papel de ser salvo pelo criar filhos, ter filhos, como o apóstolo fala a Timóteo. Abraçar seu papel de ser fonte de vida. Mas eu pergunto a vocês, quando o mundo olha para nós, o mundo está vendo essas coisas? Eu diria que, na maior parte, o mundo vai ver em nosso meio os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos padrões que eles têm. Não é verdade? Então, meus irmãos, reforma, celebrar reforma, não é apenas falar sobre coisas boas que aconteceram meio milênio atrás. Celebrar reforma é igreja reformada, sempre reformanda. Sempre reformando. Como igreja, como famílias, como casamentos, como indivíduos, sempre voltando à palavra de Deus. Nós temos muito trabalho a fazer, até antes de sair o mundo afora, dizendo a outras pessoas, mude sua vida. Nós precisamos rogar ao Espírito Santo que Ele comece com a gente. Mude meu coração, ó Deus. Ó Espírito Santo, transforme meu casamento. Ó Espírito Santo, arranque da minha cabeça os desejos e planos e prioridades do mundo. Que eu possa abraçar a verdadeira realidade. A realidade da criação. Sabe alguma coisa? Até o mundo não consegue fugir da verdade. Todas as pesquisas, mas todas as pesquisas mostram que o homem casado ganha 50% mais salário do que um homem solteiro. Pessoas casadas vivem mais tempo. Crianças criadas onde tem pai e mãe vivem melhor em termos de saúde física, em termos de estabilidade emocional, em termos de saúde psicológica. Quando nós também na igreja desprezamos as ordenanças da criação, tem consequências, mas quando nós abraçamos, tem bem-aventurança. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabiam que uma menina
criada sem pai, pelas pesquisas, ela começa a menstruar mais cedo do que uma menina que é criada em casa onde tem pai e mãe. Ela amadurece sexualmente mais cedo. Tem consequências físicas quando as coisas não estão conforme a forma que Deus criou. Agora, eu sei que às vezes, conforme a soberana vontade de Deus, contra a nossa vontade, de repente tem uma mãe solteira que tem que criar suas filhas. Isso não é problema quando isso acontece a nós, né? E Deus vai nos dar a sua ajuda. Eu não estou falando mal das nossas irmãs ou dos nossos irmãos, pais solteiros, mas eu estou chamando a atenção ao fato que quando nós propositadamente abandonamos o princípio fundamental das Escrituras, de uma só carne, então tem consequências muito graves. Mas quando nós abraçamos, nós temos bênçãos sem fim. Amém.